Olá pessoal, eu estou aqui para avisar que segunda-feira nós recomeçamos os nossos devocionais. Então o nosso devocional funciona sempre de segunda a sexta, 8 horas da manhã em ponto. Estamos no carnaval, mas para nós não faz a mínima diferença. Então na segunda-feira, 8 horas da manhã, nós estaremos aqui. E esse devocional vai em um livro meio inusitado, porque é um livro que é pouco abordado, nos estudos tanto devocionais quanto até mesmo nas homilias, nas pregações. Nós vamos fazer uma série devocional no livro do profeta Malaquias. O livro do profeta Malaquias é o último livro no nosso conjunto, no nosso conjunto de Velho Testamento aqui na Bíblia em português. O livro de Malaquias é o último livro, o último aí dos profetas menores. E é um livro muito interessante, tem uma característica peculiar, porque o ministério profético de Malaquias foi um ministério profético já próximo de Cristo, ali no século V a.C., após a volta dos israelitas que haviam sido levados cativos. Eles voltam para Jerusalém, começam a reconstrução do templo, o templo é reconstruído e agora falta um elemento muito importante. O templo, a parte física, material, havia sido reconstruída, mas a parte da adoração ainda precisava ser restituída em Jerusalém. Então, aos olhos humanos, tudo o de mais difícil já havia acontecido. A libertação do povo do cativeiro na Babilônia, a reconstrução do templo, a reconstrução das muralhas em Jerusalém. Então, aos olhos humanos, estava tudo prontinho, mas aos olhos de Deus, nada. Porque Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Deus, ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, ou seja, todo mundo material para Deus não significa nada, porque tudo é dele. E a história da redenção do homem é a história da conquista do coração. Por isso Deus diz no Velho Testamento que chegará um tempo onde ele não escreverá mais a lei em tábuas de pedra, mas no coração dos homens. Então a história da redenção humana é a história de Deus. Ao longo da história do homem, buscando aqueles que são seus, para que eles venham por sua própria vontade, para que eles ouçam o chamado do Senhor e venham até Ele. Então o ministério do profeta Malaquias é um ministério de chamado à igreja, na linguagem neotestamentária, é um ministério de chamado à igreja. Aqueles que são de Deus, aqueles que vivem já com a igreja instituída, o prédio de pé, tudo pronto, mas que não estão sabendo corretamente como adorar a Deus, ou não estão percebendo o quão distante estão de adorar a Deus verdadeiramente. Então, o livro do profeta Malaquias começa assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O Senhor diz: eu sempre os amei. Então, o livro do profeta começa com uma afirmação muito dura. É uma afirmação que, como diz na Escritura, é a afirmação de um Deus que é um Deus ciumento. Então, o profeta, ele vem até o povo e diz, assim diz Yahvé, assim diz o Senhor, eu sempre os amei. Essa afirmação é uma afirmação dura, porque quando essa afirmação é feita a nós, a primeira sensação, a primeira reação nossa é pensar no amor que nos é dado. Se essa afirmação é feita por sua esposa, por seu marido, que chega para você e diz, eu sempre te amei, você sente que tem um peso. É diferente de falar, eu te amo. O eu te amo no presente quer dizer que eu estou te amando, no presente momento eu te amo. É muito diferente do peso que traz a frase, eu sempre te amei. Eu sempre te amei, eu te amei desde o início. Eu te amei antes de você saber que eu te amava. Eu sempre te amei. É uma frase que traz dentro dela uma cobrança. Ninguém diz eu sempre te amei apenas como uma afirmação. Então, quando Deus chega para Israel e diz essa frase curta, eu sempre os amei. Deus completa o diálogo por meio do profeta com uma pergunta, que é uma pergunta que Deus conhece o coração do povo e Deus sabe o que o povo de Israel pensava ali naquele tempo. Então o texto diz assim, o Senhor diz, eu sempre os amei, mas vocês perguntam, como é que nos amaste? Então você veja que eu sempre os amei, mas o povo não sabe muito bem identificar esse amor. Quais são os sinais desse amor?
Quais são os símbolos desse amor? Como assim, Deus? Tu sempre nos amou? Onde estava esse amor que eu não percebi? Como tu nos amaste? E aí Deus responde com uma afirmação curiosíssima. O texto diz assim: e o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Então, quando Deus diz que sempre amou aquele povo, e aquele povo diz: como assim? Eu nunca percebi esse amor, como tu nos amaste? Deus, de forma muito simples, como sempre são as respostas de Deus, muito simples, Deus diz: haviam dois irmãos. Isaac teve dois filhos. Ele teve Esaú e ele teve Jacó. E eu não amei Esaú, eu amei Jacó. Então, essa afirmação é uma afirmação onde Deus mostra que Ele não ama a todos. Ele não busca nesse mundo a todos. Existem pessoas que Deus não se apraz. Existem pessoas que, como diz a linguagem do profeta, Deus aborrece, né? Deus ele desgosta, Ele não gosta, Ele não se apraz daquela pessoa. E tem outras que Ele gosta. E essas pessoas que Ele gosta são as pessoas dele. E Ele chama essas pessoas. Por quê? Por meio de Jacó, Jacó vai ter os seus filhos, vai gerar a sua descendência, e por meio dos filhos de Jacó nós temos as 12 tribos de Israel, que é a sombra da escolha de Deus no Velho Testamento. Então, os filhos de Esaú não foram escolhidos por Deus, Esaú não foi escolhido por Deus, Deus escolheu. Deus olhou para Jacó e falou: gostei de Jacó. Então, o início do livro do profeta é um início muito interessante, é um início assim capcioso, faz a gente pensar. E o livro inteiro é um livro maravilhoso, que é um livro que chama aqueles que são de Deus, os filhos de Jacó, chama aqueles que são de Deus a retornarem ao amor verdadeiro e a retornarem ao Pai. A gente vai analisar tudo isso dia após dia, como nós sempre fazemos aqui nas nossas séries devocionais, começando segunda-feira agora, de carnaval. Enquanto o mundo aí está pegando fogo, enquanto o mundo está fazendo aquilo que eles sabem fazer, enquanto os filhos de Esaú estão aí, vivendo como eles têm que viver mesmo, porque é assim que eles têm que viver, nós que somos filhos de Jacó, nós estaremos aqui, meditando na palavra de Deus, e eu convido você, esteja com a gente, segunda-feira, 8 horas da manhã, se inscreve no canal, ativa a notificação, coloca um despertador aí no teu celular, vai ser feriado, mas não dorme até tarde não, acorda um pouquinho antes, 7h45, pega o teu celular, pega o teu computador e faça o devocional junto com a gente, meia hora que vai mudar o seu dia. Te espero até lá.